Fala, craquidásculos! Tudo bem com vocês aí, povo? Beleza? Pessoal, já pararam para pensar o que a palavra milagre junto ao autoritarismo tem em relação, tem em comum? Outra coisa, dentro do regime militar, quais foram as bases de sua sustentação? Vale uma outra menção. Mesmo tendo uma duração considerável de tempo, por que caiu esse regime? Se vocês quiserem respostas para essas perguntas, não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo essas e outras reflexões para vocês. Eu sou o professor Pedro, estou aqui para falar hoje da ditadura militar no Brasil, chamando a atenção para os atos institucionais e para os aspectos econômicos. Então roda a vinheta para a gente começar aqui. Fala, craquidásculos! É o seguinte, pessoal, a nossa ideia aqui da equipe Dásculos é sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês, gratuito e inédito, tá bem? Mesmo que esse conteúdo seja um conteúdo muito falado, nós tivemos montando aqui uma série de aulas olhando para determinadas situações mais pontuais. Então, nessa aula, nós vamos falar da ditadura militar, mas por um prisma diferente. Tá? Vocês encontrarão, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, onde vocês terão ali uma aula sobre os presidentes, sobre a ação golpista e tal. Mas nessa aula nós vamos enfatizar os atos institucionais e os aspectos econômicos desse regime que foi de 64 até 85 no Brasil. Fechou, galera? Então, essa é a base dessa nossa aula. É evidente que eu já começo a responder algumas perguntas que eu colocava lá no início, né, pessoal? Eu estou aqui apresentando para vocês as bases, as condições que elas estruturaram, na verdade, esse determinado regime. Então, vamos olhar primeiramente aqui para os atos institucionais. Eu sempre, na qualidade de professor de história, né, olhando, fazendo relações com o presente, eu sempre bato o olho nos atos institucionais e fico assim, como que a gente deve pensar os atos institucionais, né? Quais são as condições para a gente olhar e falar assim, ó, eu consigo visualizar não apenas a partir de uma definição. É claro que eu vou olhar para condições conceituais, mas vamos tentar também, pessoal, refletir no aspecto um pouco mais prático. Então, vamos lá. Esses atos institucionais, vamos pensar como normas elaboradas por comandantes, né, chefe ali do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou pelo presidente da República, junto àquilo que eles dotavam ali do Conselho de Segurança Nacional, né? Então, observe uma coisa, nós temos a participação do militarismo e temos a participação, evidentemente, do presidente. É claro que o presidente saía desse militarismo. Preste atenção na nossa aula que está aqui no canal sobre os presidentes, tá? Vocês verão que todos os militares e tudo aquilo que a gente já tratou, que eu já falei na aula que vocês vão encontrar aí. Beleza, esses atos institucionais, trazendo agora para um campo mais prático, na minha visão, ela reforça o aspecto autoritário do regime. Por que eles reforçam os aspectos autoritários? Porque eu estou falando de atos elaborados, estabelecidos, baixados e já colocados em prática. Né? Não passa por esse trâmite que nós conhecemos hoje do sistema republicano, democrático, presidencialista, como a gente vive hoje, que tem todo o processo de articulação junto ao parlamento, aí você tem a Câmara dos Deputados, você tem o Senado, até chegar no presidente, ou, evidentemente, do presidente passando por esse parlamento até voltar para suas mãos. Então a gente olha para os atos institucionais pensando que eles eram elaborados, baixados, já colocados em prática, o que já reforça o aspecto de concentração de poder nas mãos do legislativo, mas contando com a participação dos militares. São os moldes que, na minha opinião, a gente percebe a construção do autoritarismo. Né? É muito importante isso, a gente vai vendo que o autoritarismo ele vai sendo construído. Né? Então, assim, quando eu coloco o golpe de 64 naquilo que a gente pode narrar ali do dia 31 de março, do dia 1º de abril, do dia 2 de abril até o dia 9 de abril, que aí já vai vir a questão do ato institucional número 1 lá em 1964, galera, eu acho que ali a gente vai vendo uma transição, que aí não perde de vista a Constituição vigente, né, 1946, mas há uma transição.
E é claro que nessa transição, no intervalo de tempo de poucos dias, digamos que o autoritarismo ele já não se molda, pelo menos se estrutura. Ele vai sendo construído. E eu trago esses atos institucionais, os principais. Tivemos outros atos, foram 17 atos institucionais ao todo, galera. Então aqui eu parto do princípio daqueles que são os mais relevantes para você que vai fazer uma prova de vestibular, para você que vai fazer o Enem. Vamos para eles então? Vamos lá. O ato institucional número 1, estabelecido lá em abril de 1964, dentro do quadro transitório que eu acabava de narrar para vocês, o que ele traz para a gente? Eleições indiretas para presidente da República, modificando alguns aspectos da Constituição de 46. Não percamos de vista que essa legislatura, essa condição, esse mandato, ele via lá da eleição do Jânio Quadros, que renunciou, que teve a deposição do João Goulart, e assim a gente percebe como que é um ato que vai estabelecer ali o Castelo Branco como presidente da República. Então tá. Depois eu tenho o ato institucional número 2, estabelecido no ano seguinte. Tá bem? 1965. Se olharmos para essas condições desse ato, é claro que nós temos uma série de questões. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links lá do site do Palácio do Planalto, onde tem todos os atos. Caso vocês queiram aprofundar, ajuda, tá bom? Esse daqui, para a gente dar uma resumida dentro dessas condições, a gente percebe que aqueles partidos que a gente pode dialogar depois da era Vargas, esses partidos estavam extintos. E aí o que eu percebo aqui? O estabelecimento do bipartidarismo. O Arena, o partido do governo, e o MDB, digamos que um partido de oposição mantido para aquelas condições. Movimento Democrático Brasileiro. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. O AI3, eu tenho uma elevação da condição das eleições indiretas. Fevereiro de 66. Por quê, Pedro? As eleições indiretas, ou seja, concentradas nos congressos, pelo menos nas assembleias e tal, essas eleições vão até os governadores e prefeitos de algumas capitais. Percebe então que aos poucos a gente vai desconstruindo um aspecto democrático e construindo uma condição de poder eventualmente mais concentrada no que eu chamo da construção do autoritarismo. Quando a gente olha para o AI4, tá bem? O ato institucional número 4 estabelecia a convocação de uma Assembleia Constituinte para, consequentemente, elaborar uma nova Constituição. Tá certo? Eu vou chamar vocês, vamos lá, para a gente entender um pouquinho dessas características da nova Constituição brasileira. Aqui vai, vamos lá, essa Constituição de 1967. Presta atenção que eu vou passar bem rápido aqui com vocês. Olha o que eu coloco. Ampliação das atribuições do Poder Executivo. Acho que nós temos um ponto considerável aqui, né? Então, atribuições. Se eu falo em ampliação, gente, do Executivo, nessa concentração, é a construção do autoritarismo clara, né? Olha lá, concentração de administração pública, da segurança nacional. A gente eleva a perspectiva de segurança, de lei de imprensa e lei de segurança nacional, tudo com o claro objetivo, manter uma ordem para que, consequentemente, fossem evitados os movimentos de oposição, sejam eles num plano político, sejam eles num campo mais social, digamos assim, envoltos de questões mais violentas ou, pelo menos, de manifestações mais acaloradas. Outro vídeo importante que vocês encontrarão aqui no nosso canal, os movimentos de resistência. Beleza? Além de imprensa, que a gente vai ver na construção da censura, né? Outro aspecto importante aí. E aí a gente vai. Olha isso daqui, gente. Não poderia deixar de trazer essas características para vocês. Concessão de amplos poderes às Forças Armadas. Se eu estou falando que elas estão participando da elaboração dos atos institucionais, isso está em carta constitucional agora. Estou falando de uma nova Constituição da história brasileira, republicana. Tá? Nós passamos pela Constituição de 1891, 1934, 1946, agora de 67. Beleza? E eleições indiretas, redução da autonomia dos estados e municípios, eleições indiretas. Já corrobora para a gente trazer o ato institucional número 1 e o 3 para o campo constitucional. Tá certo? E quando eu coloco redução da autonomia da política dos estados e municípios, digamos assim, volta para mim aqui, por favor. O pacto federativo, ele estava praticamente rompido e concentrado os poderes. Quer mais
Dezembro de 68, depois de uma série de manifestações, volto a falar, vocês vão encontrar numa aula muito importante aqui também, é baixado, é decretado o ato institucional número 5. Aí o bicho pega. Quer ver? Ato institucional número 5, para muitos, para alguns estudiosos, é onde realmente a ditadura, no aspecto autoritário, evidentemente, ela inicia. Vamos voltar para o slide? Volta para o slide para mim aqui, por favor. Deixa eu passar aqui. Está aqui o ato institucional número 5. Não poderia deixar de trazer para vocês. Quer ver? Vamos lá. Suspensão de garantias como o habeas corpus. Nós sabemos o que o habeas corpus traz. É uma espécie de liminar para que o autoritarismo, pelo menos o excesso de autoridade, possa, digamos ali, inibir um aspecto de liberdade que é do cidadão. Para alguns determinados crimes políticos, aí vem o problema, tá? Decretar o famoso estado de sítio. Lembrando que o estado de sítio você tem rompimento com algumas garantias constitucionais, fazendo, evidentemente, que o executivo amplie o seu poder de atuação, né? Então esse é um ponto importante. Intervenção federal sem limites constitucionais. Opa! Perigo isso daqui, né? Suspensão de direitos políticos, restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado. Vocês estão vendo como que aqui eu estou falando do ato mais repressivo que vai para um campo político, mas ataca um aspecto social também, cassação de mandatos, mas aqui ó, cassação de mandatos, mas para mim, esse é o principal ponto. Recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. O Legislativo, ó, já era. É claro, ele pode voltar para mim aqui, é claro, meus caros, que a gente precisa entender que em vários momentos a gente vai ter eleições, vai ter essa determinada, digamos assim, composição política onde o Legislativo vai participar. Mas por essa prerrogativa, ele poderia ser colocado em recesso. Construção do autoritarismo, meus caros. Então, uma das bases que eu respondia lá para vocês. Percebam? Só que aí vocês batem o olho e falam assim, Pedro, então foi só isso? Foi só autoritarismo, repressão? Não! Para isso que eu coloquei nessa aula os aspectos econômicos. Porque nos aspectos econômicos nós vamos ver alguns avanços que favorecem a percepção de como, mesmo tendo essa construção autoritária, como vocês viram, houve apoio da sociedade civil. E a gente vai ver até alguns saudosistas hoje. Ah, porque na época da ditadura... Percebam? Então vamos entender por que nos quadros econômicos a ditadura é tão bem lembrada. Olha a ideia de milagre. Vamos por partes então, vamos falar de economia agora. Primeiro aspecto para a gente começar, na minha opinião, é voltar no governo Castelo Branco em 64. Naquilo que foi conhecido como Programa de Ação Econômica do Governo. Um programa de ação econômica que ele foi cirúrgico em alguns aspectos. Por exemplo, nós temos um reordenamento ali das contas públicas, né? Uma ideia ali de quase uma reforma fiscal. Vamos fazer alguns cortes públicos e tal. Cortou alguns subsídios e alguns produtos primários importantes. Presta atenção, tanto que isso reflete no corte de gastos. Tá certo? Promover uma política de contenção ali do ambiente inflacionário, até porque a gente vem desde o governo do JK com alguns problemas nesses aspectos. Não percamos de vista que Jânio Quadros tinha tomado medidas para conter essa inflação também. Tá? Outra coisa importante, salários. Estabelecer ali um determinado teto, até em contração, e um determinado congelamento. Percebam que a atuação do programa de aceleração econômica, de ação econômica do governo, galera, num primeiro momento é para reordenar as finanças públicas, principalmente. E olhar, evidentemente, para a condição do salário como sendo um problema para a questão inflacionária. Então isso é muito interessante, né, gente? Porque você está atacando uma condição econômica, está promovendo um aspecto de reorganização. E aí vem outro aspecto, porque a gente não está falando com objetivo de crescimento os empréstimos, os investimentos internacionais. Empréstimos contraídos e investimentos internacionais. Isso é muito importante, né? O que eu consigo mapear para vocês? Que ao longo desse tempo, a gente vai olhar até mais ou menos 67, a ação desse determinado programa, isso trouxe alguns benefícios. E aí a gente chega durante o governo Médici, né, que vai aqui de 69 até por volta de 74, eu vou mostrar para vocês, no tão falado milagre econômico. Não foi por acaso que no início da minha aula eu falava assim, ó, como a gente pode relacionar a palavra milagre à palavra autoritarismo? Autoritarismo e milagre.
Só que esse milagre econômico, vamos pensar uma coisa. A gente tem que trazer as questões terrenas. Eu estou chamando a atenção até para um aspecto que o professor Boris Fausto conta lá no livro dele, A História Concisa do Brasil, né? Ou seja, a gente precisa trazer o campo prático. Perceba uma coisa, nós estamos falando de uma reorganização que via desde 64, nós estamos falando agora, digamos assim, de um campo internacional que promovia investimentos, uma política de crédito até bem avantajada, tá certo? E, evidentemente, um Estado brasileiro, com as suas ditas corporações, que decidiu promover esses investimentos. Ou seja, a gente não é propriamente uma política liberal, uma política, digamos assim, que a gente tem uma participação considerável de estatais, e não pode perder de vista, durante a ditadura cresceu muito o número de estatais, só que nós tivemos números positivos, para daí caracterizar o milagre econômico. Então percebe que milagre, o termo foi cunhado, para fazer com que nós pensamos um alto índice de crescimento. Mas nós temos, na verdade, questões práticas, terrenas para explicar. Os reflexos do programa de ação econômica anteriormente falando, a política de crédito internacional bem aquecida e a criação dessas estatais no Brasil naquele contexto, que tinha por ordem um investimento direto ali em algumas ações. Então nós temos obras públicas sendo construídas nesse contexto, nós temos uma indústria, não vou falar uma indústria nacional, mas uma indústria que está aqui dentro com uma tecnologia externa, esses investimentos que eu trago. E aí a gente chega nesse gráfico. Vamos lá pro gráfico, por favor, traz para mim aqui. Tá aí, povo. Não tem como, né? É simples. Olha aqui, ó. Vamos pegar os índices de crescimento aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tô pegando 68, tô olhando para 69 e de 69, gente, o negócio é só crescendo. E aí, evidentemente, eu tô falando do PIB aqui para vocês. Esse gráfico ele é exemplar. Tá bom? A gente vai até 73 aqui para vocês terem uma ideia. Eu colocava até 74, mas aqui eu já tenho um reflexo diferente com relação ao PIB. Mas o milagre econômico ele concentra aqui. O milagre brasileiro. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente dialogar. Volta para mim aqui. Vocês perceberam então como a gente pode visualizar através de um gráfico esse dito crescimento? Ah, Pedro, então eu consigo ter a percepção de que as coisas tocaram tranquilamente. Vamos lá. A gente precisa entender que não é bem assim. Esse crescimento econômico do PIB não necessariamente refletiu, digamos que numa atenuação da desigualdade social, pelo menos uma diminuição da concentração de renda. Pelo contrário, devido a ter uma política, né, de herança desse PAEG aqui, de controle desses salários, a gente viu crescer muito a concentração de renda e, consequentemente, essa desigualdade social. Os investimentos nos setores mais básicos daquilo que a gente vai medir o nosso IDH, a saúde, a habitação, a educação e tudo mais, tá bem? Promoção social, foram muito baixos. Então nós tivemos, na verdade, um aspecto econômico mais tecnicista que vai refletir, evidentemente, nesse crescimento do PIB, mas não necessariamente na condição da qualidade de vida do povo de uma maneira geral. Para a gente encerrar, início da crise vai ser uma das questões que dá para a gente articular o processo de abertura. Aula que vocês encontrarão aqui no nosso canal também, meus caros. Por quê? Aqui eu olho para o governo Geisel, pegando mais ou menos ali, vamos olhar para pós-76, se vocês pegarem o gráfico, já em 74 eu tenho uma queda do PIB. E o que eu percebo dentro dessa determinada condição, pessoal? Que o cenário internacional já não era tão interessante assim. Nós vamos ter a primeira crise internacional do petróleo. Essa crise vai atacar muito o Ocidente, muito em função de vivermos numa Guerra Fria e aí a economia americana ser abalada. Uma das grandes bases de investimento foi a economia americana, mas nós tivemos indústrias também europeias e tal. Então, o cenário, fim da década de 70, vai ser um cenário onde aquele crédito que ajudou muito, vai abaixar. Aquele preço do petróleo, que ele estava numa situação, um patamar interessante para contribuir para o desenvolvimento, ele vai elevar. O que a gente percebe no Brasil? A nossa dívida, os nossos juros perante as dívidas contraídas vão só aumentando. A contração, a maior ainda, né, os empréstimos indo aumentando, a gente tem uma outra questão delicada, tá bem? E a gente não pode perder de vista na inflação. Olhando para o início da década de 80, o cenário era já de calamidade. A gente vai olhar para 83 como um dos maiores patamares da inflação durante todo o período
do regime militar. Quem sofre com isso? Muito a população, muito o povão. Ou seja, isso, consequentemente, pessoal, vai abalar o regime. Então, se eu estou falando que economia nesses moldes contribuiu para uma estruturação, e se eu estou falando que ela está caindo, é claro que vai cair. E eu convido vocês para acessar a nossa aula que está disponível aqui no canal, para que vocês percebam como esse processo de abertura ele aconteceu. Mas essa é a ideia dessa aula, os atos institucionais e os aspectos econômicos. Beleza, galera? E ó, se vocês gostaram dessa aula e outras aulas que estão disponíveis aqui, tá certo? Eu peço que vocês que não estão inscritos, inscrevam no nosso canal, tá? Para os que gostaram, dá um joinha aqui, deixa um like para mim, assine o sininho das notificações, porque isso só vai ajudar a galera da ASCO a trazer conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Os estudos da ditadura, pessoal, eles podem perpassar vários aspectos e vários momentos. E, principalmente, nós teremos várias reinterpretações. Tome muito cuidado, mas, principalmente, norteie seus estudos. Muito obrigado por essa aula. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.